Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos e nesta semana com um tema bastante importante e bem, gente, vou falar para você, viu? Vem aqui comigo, chega mais junto aqui que nós iremos falar sobre um tema bastante interessante e bem empolgante. A lição de hoje que nós iremos estudar, ou a lição desta semana, é a lição de número 3 e o tema da lição que nós iremos estudar essa semana é Jó e a realidade de Satanás. Então, nós iremos falar sobre essa personagem aí do mal, porém, uma personagem que é controvérsia, né? É bastante controvérsia aqui a respeito dos pensamentos, das colocações e da teoria, né? Com base aqui em Satanás. E nós iremos falar sobre esse assunto aqui de uma forma bastante simples, porém objetiva. Então, eu quero convidar você para mais essa semana estarmos juntos aqui. E depois da nossa vinheta aqui, espero você aí para mais uma lição maravilhosa, beleza? Então, aguardo você aqui daqui a pouquinho após a nossa vinheta. Amém? Opa, estamos de volta, aguardando aqui a sua participação, esperando aqui que você participe conosco, deixando aí o seu joinha aí e compartilhe aqui, gente. Compartilhe que a lição de hoje vai ser abençoada. Então, nós já falamos, né? Já entramos aqui nesse assunto, nessa história na verdade, essa história poética, né? Pois a história de Jó é uma história bastante poética e ela tem muita coisa para nos ensinar aqui. Então, se você está gostando, se você está gostando dos temas que nós estamos abordando, da lição, né, que nós estamos passando aqui para você e dos assuntos que está sendo passado, discutido aqui, gostaria de deixar aí um pedido para você. Participe conosco. Deixa aí o seu joinha, né? Pois é muito importante. Gente, o seu like aí, o seu joinha é muito importante para nós aqui estudarmos juntos, estarmos aqui cada dia melhorando aqui o nosso canal. E eu convido você que ainda não se inscreveu no canal, você que ainda não deixou a sua inscrição, por favor, se inscreve aí no canal para nos ajudar aqui, estar melhorando aqui mais e mais cada dia, dando mais ânimo também, gente, trazendo mais ânimo aqui para o professor aqui, pois o que me faz estar aqui toda semana é a sua presença. Então, sem você, sem a tua presença, sem o feedback aí das pessoas, aí eu não posso estar mais fazendo esse trabalho. Então, o que me motiva a fazer esse trabalho é a sua presença, o seu feedback. Então, deixa aí o seu comentário, por favor, deixa o seu like aí, o seu joinha e também se inscreve no canal aí para estar nos ajudando aqui, pois é muito importante para nós, beleza? Então, não vamos se estender muito aqui, enrolar muito, pois eu sei que muitas das vezes as pessoas acabam não entrando mais no vídeo, pois muitas das vezes começa a falar e começa, né? Aí acaba se tornando meio chato, aí a pessoa, não vou assistir mais, pois enrolou demais. Mas não, vamos lá. Vamos entrar aqui no tema de hoje, pois o tema está bastante empolgante aqui para nós estudarmos. Então vamos lá. Sem mais demora, já vamos entrar aqui a lição de hoje, é a lição de número 3, e eu quero que você seja abençoado com essa lição. Jó e a realidade de Satanás. Então nós vamos falar sobre essa personagem aqui, bastante controvérsia aqui, né, que é a personagem de Satanás aqui, esse ser real, tá? Mas vamos lá. O nosso texto áureo aqui para nós já entrarmos, nosso texto áureo aqui se encontra em Jó, né, o capítulo aqui de Jó, o primeiro capítulo de Jó, a partir do verso 6, que é o texto que nós vamos aqui entrar aqui. Diz assim: e vindo, verso 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Olha só, gente, que coisa empolgante aqui, né? Quando os filhos de Deus ali se apresentaram diante de Deus, veio também uma personagem ali um pouquinho, né, um pouquinho tipo que meio que querendo se infiltrar
o tentador, o infiltrador, né? Pois ele faz isso, gente, desde o princípio. Satanás, ele tem se infiltrado no meio do povo de Deus, ele tem se infiltrado no meio das coisas de Deus, ele tem tentado enganar, pois isso faz parte da personalidade dele. Ele tem essa personalidade de ser infiltrador, de se infiltrar aonde ele não foi chamado. Então, olha só, ele veio também para se apresentar diante de Deus. A nossa verdade prática diz assim, ó, segundo as Escrituras, Satanás é um ser real. Olha só, preste atenção nisso para você não se confundir mais, achar que Satanás, assim como, né, muitas seitas e religiões aí acreditam que o próprio Espírito Santo é uma força, né? Tem os nossos amigos aí, né, testemunhas de Jeová, acreditam que o Espírito Santo ele é uma força que emana de Deus, assim também como o próprio Satanás, né? Muitos acreditam que Satanás é apenas vamos dizer assim, o lado negro, né? O lado negro, pois se tem o bem, se tem também o mal, se tem o lado da luz, se tem o lado das trevas, mas ele não é somente um lado, gente, ele não é somente algo subjetivo, não, ele é um ser, ele é uma pessoa que foi criada por Deus, ele é uma criatura, um ser que foi criado por Deus, com características que nós vamos estar vendo aqui, né? Com características e com objetivos. Ele tem os seus objetivos também. Então, ele é um ser real, ele é portador de personalidade, então ele tem sim uma personalidade que ele carrega desde a sua queda, né? A sua personalidade aqui, ele carrega desde a sua queda e só venceremos com as armas espirituais. Então nós só podemos vencer, gente, e ele é poderoso. Não devemos de forma alguma duvidar do poder que Satanás tem, pois ele não é super poderoso, como muitos também acabam colocando aqui, que Satanás ele é poderoso e ele é super poderoso. Não, ele também é um ser que é limitado, assim como os anjos que têm o seu poder e a sua autoridade dado por Deus, Satanás também ele tem esse poder que ele também adquiriu, porque Deus assim permitiu que ele também tivesse esse poder, pois ele era uma criatura celestial, ele estava no céu, ele estava no Éden, ele estava junto ali com as criaturas de Deus, ele era um ser ali ungido por Deus, ele era um querubim ungido pronto para proteger, ele era um ser que protegia, um ser protetor, só que ele veio cair, ele caiu e aí a sua personalidade agora ela foi mudada, ele se tornou um ser de treva, não mais um ser de luz, agora um ser de treva. Então, sendo um ser de treva, ele continua com poder, só que esse poder, gente, é um poder limitado. Ele só faz aquilo que Deus permite que ele faz. E o livro de Jó, gente, ele vai nos dar essa característica para nunca mais esquecermos. Ele vai dar essas características aqui. Então, só vencemos Satanás, o ser humano só pode vencer um ser espiritual se for da vontade de Deus, se assim Deus permitir. Com a nossa força, jamais. Você, com a sua força, jamais você pode vencer as astutas ciladas de Satanás. Olha só, as astutas ciladas de Satanás. Então, você precisa das armaduras de Deus aqui. Então, a leitura diária, né? Como você pode estar lendo aí na sua revista, né? Acompanhando aí o passo a passo da leitura diária. E agora, a leitura bíblica em classe, nós vamos estar rapidamente aqui e depois nós iremos aqui para a nossa introdução. Diz assim, primeiro, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram, verso 6, apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observastes tu, meu servo Jó? É uma conversa, um diálogo ali entre o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, com aquela criatura, aquele ser que estava perambulando pela terra. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então Deus pergunta para ele, olha, pelas suas andanças, pela sua perambulança pela terra, você viu um homem chamado Jó? O inimigo, claro que o inimigo viu, pois ele estava ali procurando alguém
que ainda se mantivesse ainda na presença de Deus para que ele viesse tentá-lo. Então o diabo ele tenta o ser humano, sim, o diabo ele tem tentado a todos, só que ele vem procurando tentar, como as escrituras nos mostram aqui, que ele vem procurando tentar aqueles que fazem a vontade de Deus. O projeto de vida de Satanás é derrubar aqueles que fazem a menção do nome do Senhor. Ele quer desviar aquele que é da presença, que está na presença de Deus. Aí ele diz, e o Senhor disse a Satanás, se observasse o meu servo Jó, ele falou que sim. Verso 9, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus de balde? Então, olha só, será que Jó teme tantos, teme muito aí o Senhor? Será que ele é tão temente assim? Olha só, colocando em dúvida, gente, Satanás aqui, o tentador, o caluniador, colocando em dúvida aqui esse tão maravilhoso testemunho que Deus dá desse patriarca. Olha, Jó, ele é um servo fiel e temente a mim. E Jó, né, com esse testemunho que Deus dá dele, o próprio inimigo agora coloca em xeque, diante de Deus, coloca em xeque aí esse testemunho de Deus. Então Jó, na verdade, estava sendo tentado por Satanás, ou iria ser tentado por Satanás, mas a discussão maior aqui, gente, a discussão épica, a discussão fundamental aqui dessa passagem é o debate, esse grande debate entre Deus, claro, e o próprio Satanás. É o Criador sendo confrontado pela criatura que era Satanás. E essa criatura agora quer colocar em choque, ou em xeque, na verdade, né? Quer colocar em xeque aqui essas palavras de Deus. Então, ele utiliza Jó agora como um bode expiatório para poder cair, para que Deus caísse em descrédito com as suas palavras. Mas Deus conhece passado, presente e futuro. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus sabia tudo o que aconteceria desde o princípio. Então Deus sabia o que iria acontecer. Deus conhece o futuro de todas as coisas. Ainda que o diabo conhecia o momento, sabia o momento, mas Deus conhece o presente, o presente daquilo que estava acontecendo, mas Deus também conhece o passado, aquilo que está lá atrás, e o futuro, aquilo que ainda nem aconteceu, pois o passado já passou, o passado já não existe mais para nós que somos seres humanos, para os seres que são criatura, mas para Deus, o passado, ele pode ir lá atrás, ele traz o passado à existência, ele traz aquilo que não existe à existência, e ele traz também o futuro, aquilo que ainda não aconteceu, aquilo que vai, porém, acontecer no futuro, bem, bem lá na frente, bem distante. Deus traz a existência para que nós possamos saber que ele assim é Deus. Então, olha só, Deus conhece o passado, o presente e o futuro. Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? Então, olha só a dúvida que o diabo coloca aqui na cabeça, né? Quer colocar na cabeça dos seres humanos, ou do próprio Jó e do próprio seres humanos, a respeito de que, olha, ele só teme, ele só te serve, ele só está na tua presença porque o Senhor cerca ele de bens. Então, esse é uma característica de Satanás. Achar que Deus é igual, que Deus ele tem a mesma personalidade que ele, pois o diabo ele procura fazer alguma coisa, ele até faz alguma coisa para os seus seguidores ali, mas tudo aquilo que o diabo faz, ele tem interesse, ele faz alguma coisa para você, mas dentro disso que ele faz, ele já está cobrando algo em troca. Então, cuidado quando você fazer algum negócio com Satanás. Cuidado quando você fazer algum negócio com Satanás, sabendo que ele vai cobrar aquilo que ele fez, tá bom? Verso 11 diz assim, mas estende a tua mão, olha só, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, Satanás, diante de Deus, olha, ele vai te negar. Se o Senhor permitir que tudo isso que ele tem seja tirado, ele vai te negar, porque ele te serve pelaquilo que o Senhor o dá, que o Senhor tem dado para ele. Mas
Aí disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tens está nas tuas mãos. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí Satanás foi embora, feliz da vida, por quê? Porque ele teve a oportunidade agora de colocar em xeque aquilo que Deus falou sobre Jó. E o diabo sai da presença de Deus e vai rapidamente diante de Jó e fala assim: Olha, agora sim, agora eu coloco um ponto final em tudo isso que Deus falou. Então Deus agora vai ser desmascarado. Essas palavras que Deus diz vai ser desmascarada. Por quê? Porque o servo que ele diz que é fiel e temente, que se desvia do mal, esse servo ele vai negá-lo, porque eu vou tirar tudo aquilo que ele tem. Então ele vai negar a Deus. Será que muitas das vezes nós não estamos dando lado para Satanás? Será que nós não estamos sendo enganados por Satanás? Não é culpa de Deus, gente. Isso não é culpa de Deus. Se Jó tivesse negado a Deus, se Jó tivesse negado a Deus, não seria culpa de Deus, pois Deus nos dá a oportunidade, Deus nos dá a oportunidade de demonstrar aquilo que nós verdadeiramente sentimos por ele. Então, aqui Deus sabia que Jó era um servo fiel e temente, tá? Então, Deus dá esse testemunho de Jó sabendo que Jó não negaria. Mas será que hoje, será que nos dias de hoje, nós faríamos a mesma coisa que Jó fez? Será que nós manteríamos a nossa palavra diante de Deus? Olha, Senhor, eu te aceito e nunca te negarei. Será que nós manteríamos a nossa fé diante de Deus em mediante a toda essa tribulação? Ou mediante as astutas ciladas de Satanás, nós cairíamos de joelho? O que será que aconteceria com nós, hein? Será que nós estamos verdadeiramente se mantendo na presença de Deus? Ou será que nós estamos nos ajoelhando perante as astutas ciladas ou até mesmo aos presentes que o inimigo vem oferecendo a nós? Pois naquele deserto, quando Jesus foi tentado ali no deserto, né, capítulo 4 de Mateus ali, o diabo colocou diante de Cristo, diante de Jesus, todas as coisas da terra. Olha, se você se prostrado me adorar, tudo isso que você está vendo eu te darei. Aí Jesus falou para ele assim: Olha, você não é dono de nada, nada disso daqui é seu. Você só pode oferecer aquilo que você tem e você não tem nada, então você não pode oferecer nada. Mas olha, pode ficar com tudo isso, que isso aqui eu não quero. Eu não sou, eu não sou como você que se vende por qualquer coisa, se vende por um sentimento de querer ser igual a Deus. Eu não me faço isso, eu não nego aquilo que eu sou por um momento, um êxtase de poder. Então foi isso que Jesus passa para Satanás. Olha, jamais eu me prostrarei diante de você. Somente a Deus adorarás. Somente a ele prestará culto. E aí ele foi mais além, né? Foi mais além aí, só que ele caiu do cavalo, porque ele estava falando ali com o verdadeiro Filho de Deus. Então, olha que coisa maravilhosa. Vamos lá, prosseguindo aqui. Então, ele chega diante, né? Diante de Deus e fala tudo isso que ele falou, que Jó iria negar se fosse tirado tudo, e ele vai diante de Jó ali. Aí Jó capítulo 2 verso 4 diz assim: Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele e tudo quanto o homem tem darás pela sua vida. E estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha só, gente, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui nessa lição, nós vamos aprender coisas interessantes aqui nessa lição. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, que Jó foi tentado, né? Foi tentado ali pelo próprio Satanás, foi ali vilipendiado pelos seus amigos, porém, tudo aquilo que aconteceu foi algo permitido por Deus. Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse. Primeira coisa, Satanás, diante de Deus, fala assim: Olha, se você tirar, olha, Senhor, se o Senhor tirar dele os bens, se o Senhor tirar dele, tirar tudo dele, ele te nega. Então, olha só, o diabo não tem poder, gente. Ele, por mais que ele é um ser que tenha poderes subjetivos, assim se Deus o der, ele é
uma pessoa que, ou é um ser, na verdade, que é dominado por Deus. Se Deus permitir, ele faz. Se Deus não permitir, ele não faz. Olha só, diante de Deus, ele falou: se o Senhor tirar, se o Senhor tocar nos bens dele, ele te nega. Então, Satanás deixou bem claro que tudo aquilo que ele faz é tudo coordenado por Deus. Então, as suas tentações, as suas provocações, o seu vilipêndio ali contra as pessoas, né? Tudo aquilo que ele, os laços, as trapaças que ele faz contra o ser humano, tudo isso está diante dos olhos de Deus. Nada foge da presença de Deus. Então o diabo ele não pode tocar em você sem que Deus permita. Ele é um ser limitado, porém poderoso, mas porém limitado. Então, você não pode jamais duvidar do poder de Satanás, mas também você não pode dar tanta ênfase ao seu poder assim, porque nada do que ele tem, nada do que ele faz não sai da coordenação de Deus. Então, se Deus não permitir, se Deus não deixar, se Deus não quiser, ele não faz, porque tudo está diante de Deus. Então vamos lá, vamos aqui. A introdução, gente, aqui para nós partilharmos aqui e já irmos aqui para as conclusões finais aqui, rapidinho. Mas vamos lá, ó. A introdução diz assim, ó, uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Então, esse é o primeiro fato aqui, gente. Primeira coisa é que Satanás existe, o tentador existe, a serpente que tentou Adão e Eva existe, né? Gênesis, capítulo 2 lá, você vai ver falar sobre isso, capítulo 3. O capítulo 3, verso 1, você vai ver Satanás tentando, a serpente tentando ali Eva. E ele é um ser real. Todo o mal descrito poeticamente no livro é visto a partir da realidade de Satanás. Todo o sofrimento experimentado pelo homem de Uz, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume a característica pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Então, essa lição ela é bem promissora, né, para nós entendermos aqui as ações de Satanás. Ele deixa bem claro, gente, sobre a natureza, tá? Sobre a natureza, sobre as características, ações de Satanás e sobre ali o seu final, né? As suas ações, mais com as consequências finais do próprio Satanás ali. Pois, por mais que ele tenha o poder de agir para desviar os seres humanos da presença de Deus, mas ele tem um final garantido. O final de Lúcifer, de Satanás e dos seus anjos está garantido. Todos pecaram, só que todos os seres humanos que pecou diante de Deus tiveram a oportunidade de arrependimento, mas o próprio Satanás com os seus anjos, eles já estão condenados desde o princípio. A sua queda foi o ápice, ele caiu e já está condenado. Então, lembre bem disso, que Satanás ele já está condenado. Vamos lá, o ponto central aqui da lição para nós entendermos aqui, ele fala assim, ó, o diabo é um ser espiritual, mas não é altamente ou autoexistente, altamente existente, né? Ele não existe por si só. Ele depende ali do Criador. Ele é um ser espiritual, mas porém ele não é autoexistente, ele não existe por si só, ele existe, ele é dependente também do Criador, ele é dependente de Deus, todos nós somos dependentes de Deus, todas as criaturas que foram criadas por Deus são dependentes de Deus. Então, vamos lá, continuando aqui. Primeiro ponto aqui que nós vamos estudar rapidamente é nós vamos falar aqui sobre o livro de Jó, e a natureza, né? O primeiro tópico aqui, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Então, a primeira coisa que nós iremos falar aqui sobre Satanás é que ele é um ser espiritual. Então, essa é a primeira característica aqui. Que o livro de Jó apresenta aqui, a espiritualidade, né, de Satanás. Ele é um ser espiritual, ele é um ser
criado, porém, ele está no âmbito espiritual. Então, ele age no conceito, no contexto espiritual. Por mais que ele venha, ele está aqui na Terra, agindo aqui para tentar o ser humano, mas ele age no mundo espiritual, ele age numa forma espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas o revela como um ser real. Então, vamos entender isso, que ele é um ser real. Segundo ponto aqui, ele é um ser criado. Então, Satanás, ele é um ser que foi criado por Deus, tá? Ele é um ser que foi criado por Deus. Ele não foge aí da criação. Por isso que ele diz aqui o ponto central, que ele não é um ser autossuficiente, autoexistente. Ele não tem autonomia das suas ações, ele não tem autonomia da sua origem, do seu fim, não. Ele depende de Deus para tudo isso, um ser criado. Satanás é um ser criado, mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Então, só entendendo isso. Terceiro ponto aqui, Satanás, ele é um ser dotado de personalidades. Então, ele tem personalidade sim, tá, gente? Então, muitas pessoas acham que não, mas ele tem sim personalidade. Além do fato de ser um ser espiritual, o diabo é dotado também de personalidades. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Então você vai ver aqui que ele é um ser pessoal, ele se apresenta diante de Deus e ele tem sim uma característica pessoal. Então, por mais que ele é um espírito, mas ele é um ser espiritual que tem as suas características aqui. O segundo ponto aqui da lição é o livro de Jó e as obras de Satanás. Vamos entender aqui rapidamente sobre as suas obras aqui. Ele é um ser pessoal, né? Um ser pessoal que também, gente, pelas suas obras, nós entendemos que ele é um ser pessoal. Pelaquilo que ele faz, pelaquilo que ele tem feito todo esses tempo, né? Todos esses anos, milhares e milhares de anos aí que ele tem feito, ele tem provado que ele é um ser espiritual e um ser que tem personalidades. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ele causou dor e sofrimento, tá? A introdução do livro de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Através de suas ações, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras. Então, olha só, entendemos que ele é um ser mau pelas suas obras. Então, a Bíblia diz, olha, pelo fruto conhecereis a árvore. A árvore, ela é conhecida pelo fruto que ela dá. Então, se ela é uma árvore macieira, ela dá maçã. Se ela é uma árvore de laranjeira, ela dá laranja. Então, pelos frutos o conhecereis. Então, nós sabemos que Satanás, ele é maligno pelas suas ações, pelos seus frutos, tá bom? Segundo aqui, ele acusa, ele é acusador, gente. Ele é acusador, tá? O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso, ele também acusa, faz parte da sua natureza acusar. Olha só, ele é acusador, pois ele diante de Deus, ele se colocou ali como um acusador. Olha, o Senhor sabe que o dia que for tirado dele, ele te nega. E na segunda vez que ele se apresenta diante de Deus, ele diz, olha só, toca na pele, toca no corpo, não foi o suficiente. Isso qualquer um passa, perder bens, qualquer um passa, perder filhos, perder amigos e tal, qualquer um passa. Agora toca nele, toca na saúde dele. Ele ele só mantém a integridade ou a sua honra, a sua integridade diante do Senhor, porque ele é saudável. Então toca nele, deixa ele doente para você ver se ele não vai te negar, pois a pessoa que perdeu tudo, mesmo tendo, né, na visão de Satanás, apresentando diante de Deus, a pessoa que perdeu tudo, mas tendo saúde, ela pode conquistar tudo de novo. Agora tira a saúde dele. Aí Deus falou assim: tudo bem, vou deixar você tocar, você só não vai tocar na vida dele, pode tocar na saúde dele. Então foi isso que ele
apresentou aqui. Então, ele é acusador. Terceiro ponto aqui, o Satanás, ele é tentador. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas. Então, olha só, ele tentou ali, lá no comecinho, antes da sua queda, né? Antes da sua queda, ele tentou ali, ele tentou alguns anjos, ele fez ali o seu papel de tentador, tentando alguns anjos, tanto que uma parte ali dos anjos caiu juntamente com ele. Então, ele é tentador desde o princípio, pois ele conseguiu levar uma parte dos anjos com ele, tá? Então, olha só, vamos ver aqui o terceiro ponto aqui, tá? O livro de Jó e o acaso de Satanás, e o ocaso de Satanás, melhor assim dizendo. O livro de Jó e o ocaso de Satanás. Primeiro qual o ocaso, né? O ocaso é o seu limiar, né, final, é o que vai acontecer, o que espera ele, o futuro de Satanás. Então, esse é o ocaso aqui de Satanás. E o seu futuro. Queda, primeiro ponto aqui, queda e reino de Satanás, ou a ruína, na verdade, queda e ruína de Satanás. O vocábulo ocaso, quando usado em sentido figurado, é definido pelo dicionário Aurélio como final ou fim, queda e ruína. O livro de Jó trata de forma nítida o ocaso final de Satanás. A vitória de Jó foi uma derrota para ele. Então, olha só, aqui nós já temos um exemplo, né? Claro, um exemplo básico aqui, simples aqui, da derrota que ele sempre perdeu. Por mais que ele achou que venceu, mas ele sempre perdeu. Ele é derrotado desde o princípio, pois a sua condenação já está ali desde o princípio, batido o martelo, já está decretado a sua condenação desde o princípio. Então, ele, sabendo da sua derrota, que ele é derrotado desde o princípio, ele quer automaticamente levar quantas pessoas for possível, porque ele sabe que ele já está condenado, então ele não quer sofrer a condenação sozinho. Então, no seu caso aqui, ele sabe que o seu sentido final é a condenação, é o lago de fogo, é o charco de fogo e enxofre. Segundo, Jó e o testemunho de Deus, tá? Então, olha só, gente, né? Para Deus dar testemunho de uma pessoa assim, a pessoa tem que ser muito, muito santa e muito fiel a Deus aí. O livro de Jó tem um início dramático, mas um final apoteótico. Jó foi submetido a uma prova de fogo e, mesmo sendo chamuscado pelas chamas do sofrimento, saiu vivo e vitorioso. Então, olha, guarde bem isso no seu coração. Nem todas as dificuldades, provações que nós passamos é para a nossa derrota. Deus jamais atenta contra nós ou coloca sobre nós uma provação que nós não conseguimos superar ou suportar. Deus, ele sempre nos capacita para passarmos por provações. E Jó é um exemplo cabal disso. Jó, ele passou aqui por uma baita de uma provação, de uma tentação também, juntamente com a provação, uma tentação, e junto disso, com tudo isso, Jó permaneceu fiel, não negou, e quando ele passou por tudo isso, Deus abençoou ele o dobro daquilo que ele já era abençoado. Então, por mais que o inimigo ele tente o ser humano, nós temos a capacidade em Cristo de sairmos do outro lado vitorioso. Então, mais essa testemunha aqui, né, de Deus. Deus, ele dá testemunha do ser humano aqui diante de Satanás, né? E um outro ponto aqui, um outro ponto interessante é que sabemos, né? Sabemos aqui da origem e a queda de Satanás. Ele foi originário ali do céu, foi um ser que foi criado puro, porém ele se deixou levar ali pela sua beleza, talvez ele olhou para si e ele se viu ali, né? Ele se viu um ser bonito, poderoso, e ele quis ali ser igual a Deus. Só que a sua origem foi do céu, mas o seu fim, né? O seu fim agora está lá no lago de fogo. Então, o fim de Satanás e os seus anjos é o lago de fogo. E mais uma coisa, gente, e o final daqueles também
que não quiserem aceitar a Cristo, não quiserem abandonar essas práticas do pecado, não quiserem dar ouvido ao Espírito Santo, também estará sendo direcionado juntamente com o diabo e seus anjos para o lago de fogo. O inferno, o lago de fogo e enxofre, ele não foi criado para o ser humano. O ser humano, ele não foi criado para ir para o lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre, ele só foi criado por causa de Satanás e os seus anjos. Deus só criou o lago de fogo por causa dessas criaturas que caíram. Então, não foi criado para o ser humano, mas o ser humano tem ido para o inferno, tem caminhado a passos largos para o lago de fogo por conta e risco, pela sua própria conta e risco. Então, você que está caminhando de passos largos para o lago de fogo, você está indo porque você quer, não é porque Deus tem enviado ou mandado ou condenado as pessoas ao lago de fogo. Então você tem a escolha nas suas mãos, céu ou inferno, qual é a sua escolha? Beleza? Conclusão, gente, vamos concluir aqui esse tema de hoje, tema bastante importante, falando sobre essa personagem que é o próprio diabo, né, o próprio inimigo, falando sobre a sua origem, né? Essa origem tão bonita que ele teve, mas o seu fim, que é um fim tão horrorizante, que é o lago de fogo e enxofre. Cuidado que ele é um ser real. O diabo é um ser real. O diabo, ele é um tentador. O diabo, ele é astuto, ele é uma serpente. Ele vai dar o bote. Ele está pronto para dar o bote a qualquer um. Então, ele não olha idade, ele não olha se você é jovem, se você é criança, se você é velho. Ele não olha para a posição, se você é pobre, se você é mediano, se você é milionário. Ele não olha para a sua espiritualidade, se você é espiritual demais, se você é médio, se você não é espiritual. O diabo, ele não está preocupado com isso. O que a intenção do próprio diabo é tirar o ser humano da presença de Deus e, juntamente com ele, levar para o inferno. Então é isso que o diabo quer. Então não dê lugar à sua carne, pois a sua carne, ela vai dar lugar ao diabo e o diabo, ele vai levar você juntamente com ele para o inferno. Beleza? Conclusão. O livro de Jó, mesmo poeticamente, apresenta Satanás de forma real e a partir da revelação divina na história bíblica, dessa forma Satanás é um ser dotado de personalidades. Então, pense bem nisso, guarde bem isso. O ser humano tem que estar atento, pois Satanás existe e ele está aí pronto para atentar, para tentar o ser humano e desviar você da presença de Deus, beleza? Se você gostou aí, continue nos acompanhando aqui nas próximas lições aqui, estaremos trazendo mais informações, mais teologia aqui para você dentro da nossa escola bíblica dominical, beleza? Então, ó, tem um cardzinho aqui e você pode estar voltando lá atrás e vendo as nossas lições anteriores aí, beleza? Então, muito obrigado e espero você aí semana que vem com mais uma lição. Amém? Paz do Senhor Jesus e fica com Deus.